Aí. Obediência é a bússola para a intimidade. O Gabriel é novo aqui, ele não sabe, mas o tema, a gente tem, todo mês a gente tem um tema na célula. O tema desse mês é intimidade. Olha lá, tá vendo como eu esqueci, gente? Misericórdia. Fala aí, Matheus. Alguma coisa de intimidade, gente. O tema é como mesmo? Obediência à bússola? A obediência é a bússola para a intimidade. Tá. Isso. O tema do mês, gente, ô louco, mandei pra vocês hoje. É dependência na intimidade, olha lá. Dependência na intimidade. Aí semana passada, semana retrasada, eu preguei aqui, falei sobre viver uma vida no Corandeião, não sei se vocês lembram ou não. Semana passada, quem pregou não fui eu, ou foi? Não, é verdade. A gente trouxe um tema aqui pra gente debater sobre viver de YouTube lá, de podcast, de pregação no YouTube, sustenta a vida de um cristão. Aí todo mundo falou aqui, foi muito bom, foi muito legal. E hoje, obediência é a bússola para a intimidade. Não precisa abrir a Bíblia, se quiser abre a Bíblia, tá? Mas já vou compartilhar a tela aqui para vocês verem o versículo. Tá lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 9. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 9. Gênesis 12, 1 ao 9. Vou compartilhar para vocês aqui a tela que fica mais fácil, para vocês acompanharem também. Opa. Vocês conseguem ver ou não? Não tá liberado aí, eu acho. Vixe. Calma aí, gente. Vai dar certo. Aí, agora não dá pra ver. Aí, agora dá pra ver, né? Agora foi. Pode desligar os microfones. Aí. Beleza? Aí eu vou ler aqui. É isso, gente. Não dá microfonia quando eu falo, tá? Não. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 9 diz assim: O Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando ali para o monte, a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção de Negueb. Posso ouvir um glória a Deus, gente, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês com essa passagem que eu acabei de ler aqui, de Gênesis 12.
Vocês estão cansados gente, vocês já devem estar cansados de ler esse texto, porque eu só leio esse texto. Vocês já viram um monte de pregação minha que eu tenho esse texto em algum lugar. Eu enfio esse texto em algum lugar, gente, da pregação. Vocês estão cansados. Mas sempre eu falo do lado bom dessa passagem, né? Eu sempre falo, Abraão foi um cara que obedeceu a promessa, ele largou a terra dele e tal, para seguir o que Deus tinha mandado ele ir. Ou seja, ele foi obediente. Mas refletindo sobre essa passagem de novo, eu percebi um ato de desobediência de Abraão. No caso de Abraão, né? Porque ainda não tinha o nome de Abraão. É só assim, desobediência, mas Abraão ele recebeu uma palavra para ele ir. E ele foi. Tipo, que ato de desobediência tem aí? É aí que vocês se enganam, tá ligado? É aí que vocês esquecem de uma coisa. Eu vou ler aqui pra vocês. A palavra de Deus diz assim, ó. Saia da sua terra. Deus falou pra Abraão, né? Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E é isso, gente. E aí tá escrito assim, ó, no rodapézinho do versículo. Porém, gente, quando a Bíblia fala porém, aí diz assim, tava indo bem, porém, ou tava indo mal, porém, é sempre assim. Eu amo os porém e os mais da Bíblia. Porém, Abraão levou Ló. Gente, ele não era para ter levado Ló, porque o Senhor disse, sai da sua terra e da sua parentela, da casa do seu pai. Não era para levar parente para a terra que ele prometida. E ele levou Ló, gente. Por isso que a Bíblia fala assim, porém, Abraão levou Ló. Essa foi a desobediência de Abraão. E diz assim o versículo, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. Foi esse versículo 5. Ou seja, Abraão, eu vou chamar de Abraão, gente, porque eu não estou acostumado a chamar de Abraão, tá me bugando minha cabeça aqui. Abraão, ele realmente seguiu o que Deus tinha mandado ele ir. Ele foi. Gente, a coisa mais difícil, eu já falei aqui pra vocês, eu repito, né? Eu sempre falo aqui. O mais difícil que a gente tem que fazer, o que mais difícil que Deus manda a gente fazer é ir. Porque a gente recebe uma palavra do Senhor, pra gente falando, você vai ser o futuro pastor, você vai ser um futuro evangelista. Você nem tá recebendo, né, gente? Misericórdia. Mas aí você vai ser, em nome de Jesus. E você vai lá e fica lá na sua mesma vida, gente. Você não tá indo. Mas Abraão foi. Ele teve a ousadia. Eu já até preguei sobre isso, sobre o passo de ousadia de Abraão. Que ele foi. Ele foi e é isso, ele foi. Mas agora eu quero focar na desobediência de Abraão. Abraão, ele recebeu uma direção. Qual que era a direção? Sair da terra dele, da parentela dele e da casa de seu pai. E ir para a terra de Canaã. Na verdade, para a terra que ele ainda ia mostrar, né? Para a terra que Deus ainda ia mostrar. Só que Abraão, ele foi, tá? Tchau, tá. E ele foi lá e levou o seu sobrinho Ló. Tipo, nada a ver, né, gente? Mas ele levou. Ele desobedeceu a direção do Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso como cristãos. Nós estamos seguindo a direção de Deus, nós recebemos a direção de Deus. Mas a gente fala assim, não, do meu jeitinho. Meu jeitinho é melhor. Do meu jeitinho eu acho que dá mais certo. Do meu jeitinho vai mais rápido. Do meu jeitinho eu acho que dá certo. Não dá certo. É o jeito de Deus que dá certo. É a direção dele que dá certo. Quantas vezes Deus dá uma direção para nossas vidas e nós falamos assim, amém, Jesus. Recebo, tomo posse, aleluia. Mas você vai lá e faz do seu jeito. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. E eu quero que vocês entendam. Por que o tema da meditação de hoje é a obediência e a bússola para a intimidade? Porque sem obediência não tem como nós termos intimidade constante com Jesus. E como eu falo que sempre quando a gente fala de intimidade, a gente fala de conhecer Jesus mais e mais. Amém? Então agora, gente, quando o Senhor ele nos dá uma direção, primeiramente nós temos que crer. E a obediência, ela é o resultado da fé. Eu queria ler agora uma passagem. Eu não abri no celular aqui, mas eu vou ter que abrir.
porque é muito longa. Mas tá lá em Lucas 11. Lucas 1. Calma, errei. Lucas capítulo 1, versículo 11 ao 20. Calma aí que eu vou abrir aqui, não precisa se desgastar não, gente. Calma aí. Vai glorificando o nome do Senhor aí na sua casa. Abre essa boca de profeta para dar um glória aí. Glória a Deus. Aleluia. Tá aprendendo certinho, ó. É isso aqui. Aí. Enfim, isso. Agora eu vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Aí. Iniciar. Aí. Pronto. Vocês estão vendo aí, gente? Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 20. Aí depois eu vou ler do versículo 28 ao 38. Beleza? Então vamos ler. Vamos lá. Acompanha aí. Presta atenção. Lança fora a distração aí. Presta atenção aqui na mensagem, na célula e tal. Versículo 11. Vou ler aqui na tela do coisa aqui. Fica mais fácil a mensagem. Calma aí. Tá, vamos lá. Mentira, eu vou ler aqui porque é mais fácil. E eis que apareceu a Zacarias, o anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ó, gente, calma aí que eu vou contar o contexto da história antes que vocês ficam perdidos. Zacarias é um sacerdote e ele foi escalado, vamos dizer assim, para oferecer lá o sacrifício para Deus. Então, fazer os negócios lá de sacerdote. E aí ele chegou lá e aí apareceu um anjo e foi e tal. Agora eu vou ler. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um menino, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, lembra que eu falei do porém? Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Posso ouvir um glória a Deus de crente? Aquele crente bem... Glória a Deus. com fé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos acordar, gente. Que isso? Tá. Agora, eu vou dar uma explicadinha e depois eu vou pro outro texto, que é em Lucas 1 também, mas eu vou lá pra frente. Zacarias, ele recebeu uma palavra de Deus, ele recebeu uma direção de Deus, e ele falou assim: então, né? Como assim? Não tô entendendo. O que tá acontecendo aqui, o anjo do Senhor? E ele duvidou, ele não confiou nas palavras do anjo, nas palavras do servo do Senhor, que é o anjo Gabriel, que tá escrito aqui. O anjo foi dar uma notícia. Ele não foi gerar um milagre, já aconteceu. Presta atenção, gente. Quando na Bíblia diz que um anjo foi visitar alguém, não é um milagre que vai acontecer ali. Já aconteceu um milagre. E o anjo só vai dar notícia que aconteceu. Não foi o anjo que colocou o bebê lá na barriga de Isabel, a esposa de Zacarias. Deus já tinha colocado o bebê lá, mas o anjo foi avisar que ela estava... Vocês entenderam? Agora eu vou continuar no mesmo capítulo. Eu só vou mudar os versículos agora. Eu vou lá pra frente. No mesmo capítulo. Só que agora é o versículo 28 ao 38. Olha lá, vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 28 ao 38. Diz assim: e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra,
perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Aleluia. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. Filho do Altíssimo. Eu pulei o ponto final ali. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Porém Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente estará grávida, apesar da sua idade avançada, sendo já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus nada é impossível. Essa foi a direção do ano passado, gente. Se vocês não lembram, foi a direção do pastor André para o ano passado. O versículo foi esse aí. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, né, gente? Amém. Então, nessa passagem, a gente vê o exemplo de duas pessoas. Vocês pegaram? O exemplo de duas pessoas. Zacarias e Maria. Como eu disse, a obediência é o resultado da fé. Na verdade, a fé é o resultado da obediência, né? A obediência que resulta na fé. E uma palavra de Charles Spurgeon, ele diz assim: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece-lhe. Então, gente, é regra. Tem que ter obediência para ter fé. Se não tiver fé, não vai ter obediência. Se não tiver obediência, não vai ter fé. Entendeu? É assim que funciona aqui o reino de Deus. E agora eu quero explicar para vocês, aprofundar nesse texto de Lucas 1, sobre Zacarias e sobre Maria. E eu quero trazer para o nosso dia de hoje, em qual contexto nós nos encaixamos. Se é no contexto de Zacarias... Nossa, a dicção tá boa aqui. Se é no contexto de Zacarias ou é no contexto de Maria. Então vou analisar direitinho aqui. Primeiro eu vou falar para vocês o cristão Zacarias. O cristão Zacarias é aquele que recebe a promessa de Deus, recebe a direção de Deus. Porém, ele meio que duvida, assim. Ele fica meio... porque no versículo, que não lembro agora, mas fala assim: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. E aí ele vai, depois falando mais sobre essa promessa, que João Batista, né, que é o caso do carinha aqui, do bebezinho que está na barriga de Isabel, é João Batista. João Batista, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, que preparou a vinda de Cristo. Ele foi o precursor de Cristo, né? A Bíblia fala que ele foi o precursor de Cristo. Ele preparou o caminho para que Cristo viesse. João Batista, ele foi uma pessoa muito importante para que Jesus viesse, porque ele foi o precursor. Ele preparou o coração das pessoas, o coração dos judeus, o coração dos gentios para a volta de Cristo, para a vinda de Cristo, na verdade, né? Para a vinda de Cristo. Entendeu, gente? É isso aí. Então, João Batista foi uma pessoa muito importante. Foi uma pessoa de extrema importância na palavra do Senhor. Na Bíblia foi uma pessoa muito importante, cheia do Espírito Santo e tal e tal. Como a palavra do Senhor já havia prometido para Zacarias. Porém, Zacarias, ele duvidou. Ele disse assim, ó. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Aqui, quando a gente analisa esse versículo, então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Quando nós analisamos aqui, nós pegamos 3 características. E eu vou citar agora 3 características de um cristão Zacarias. De um cristão Zacarias.
São os 3 olhares. Gente, é sério, pega isso, que isso é muito importante para a vida de vocês. São os 3 olhares. Os três olhares de Zacarias, do cristão de Zacarias. O primeiro olhar, olhar com os olhos naturais. O segundo olhar, olhar para si. E o terceiro olhar, olhar para as circunstâncias. Já anota aí, porque eu tô vendo que você está interessado na palavra. Vamos aprofundar nisso aqui que eu falei. Primeiro, olhar com os olhos naturais. O Zacarias, ele falou assim, como... Pode falar. Ou você levanta a mão. Beleza. Eu até perdi o raciocínio aqui. Perdi o fio da meada. Olhar com os olhos naturais. Zacarias, ele disse assim pro anjo. Ó, presta atenção. Como terei certeza disso? Como eu terei certeza disso? Gente, os olhos que não têm fé, sabe? O cristão que ele fala, que ele pergunta pra Deus, como que eu vou fazer isso? Ou, na verdade, como que eu vou fazer isso? Não, isso aí é outra parte. Mas como que eu terei certeza disso? Mano, é Deus falando pra ele assim, ele falou assim, como que eu vou ter certeza disso aí? Ele olhou com os olhos naturais. Quando nós olhamos com os olhos naturais, a nossa visão é natural. E não vai ter fé naquela visão natural. Amém? Quando nós olhamos com os olhos naturais para muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não vamos estar olhando não olhando com os olhos que Jesus olha as coisas, mas olhando com os olhos dos homens, olhando a possibilidade dos homens, olhando que a possibilidade de acontecer e da normalidade, do natural acontecer de forma natural, sem fé. Porque Zacarias, ele falou assim, mas como assim? Oi. Ixi, eu não. Isso aí não. Eu posso. Ah, tá. Fala de novo. Do quê? Dos 3 olhos. Dos 3 olhares. Tava falando assim. Dos 3 olhares do cristão Zacarias. Que é olhar com os olhos naturais, olhar para si e olhar para as circunstâncias. Tá? E quando a palavra de Deus fala assim, olhar com os olhos naturais, quando o Zacarias fala assim, como... Olhar com os olhos naturais. Posso continuar? Naturais. Olhar para si. Olhar para as circunstâncias. Isso. Bom. Tá bom, agora eu vou continuar. É só isso que tem que anotar, tá, gente? Não anotar muita coisa, não. Mas eu vou continuar aqui. Como eu falei, olhar com os olhos naturais é olhar na possibilidade humana. Uma coisa vai acontecer na nossa vida. Você fala assim, vai acontecer isso na sua vida. E você fala assim, pra Deus, como que isso vai acontecer?
como Zacarias falou, como eu teria certeza que isso vai acontecer? Isso é olhar com os olhos naturais. É olhar a possibilidade natural que as coisas acontecem. Esse é olhar com os olhos naturais. E Zacarias, ele olhou com os olhos naturais. Então, um cristão Zacarias, né, que eu nominei aqui, né? O cristão Zacarias é o cristão que olha com os olhos naturais, que não tem fé a olhar, que não olha com os olhos sobrenaturais, os olhos de Jesus, que vê além do natural, que vê a possibilidade humana não tá zero. Mas a pessoa olha e fala assim: tem jeito, vai dar certo, em nome de Jesus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa tá com um diagnóstico de câncer e tá num estágio muito avançado, a pessoa teve 1 semana de vida. A medicina e a ciência do mundo vai falar assim: não tem mais jeito. Acabou, só aceita aí, e é isso. A pessoa que olha com os olhos naturais, ela vai falar assim: poxa vida, não tem mais jeito, acabou. Realmente, já deu, já arrasta pra cima e é isso. Mas a pessoa que tem os olhos sobrenaturais, ela olha pro câncer e fala assim: você tá falando que eu tenho 1 semana de vida, mas eu tenho fé, e fala assim: não tem, eu vou viver mais 15 anos, assim como é o rei Ezequias, ele viveu mais 15 anos, gente, mais 15 anos. E ter essa fé de falar assim: a medicina falou que não dá, mas o meu Deus diz que dá, então dá. Isso é o olhar com os olhos sobrenaturais. Amém? Agora, o olhar para si. Zacarias falou assim: pois eu sou velho. Ele olhou para si. Muitos de nós cristãos, que somos cristãos como Zacarias, né, olhamos para nós mesmos. E quando Deus dá uma palavra para nós, uma direção para nós, uma promessa, e quando a gente olha pra gente, dá tudo errado. Gente, uma dica para vocês: quando Deus dá uma promessa na vida de vocês, uma promessa grande, não olha para você. Porque você vai falar assim: olha eu, Jesus. Você acha que eu tenho capacidade para suportar essa promessa? Foi o que Zacarias fez, gente. Zacarias, ele falou assim: olha o tamanho dessa promessa. Eu sou velho. Hoje, Gabriel, eu sou velho. Ele olhou para si e falou assim: eu não tenho capacidade para isso não. E muitos de nós, quando recebemos a direção de Deus, a gente fala assim para Deus: Deus, eu não tenho capacidade. Aí começa a chorar: Deus, eu não sou escolhido não. Eu não sou amado. E isso que acontece quando cristãos como Zacarias olha para si. O seu olhar, quando você olha para si, você não consegue olhar para Deus. É forte, gente. Quando você olha para o seu coração, para a sua incapacidade, você não consegue olhar para a capacitação que Deus vai te dar. Tira os olhos de você. Tira os olhos da sua incapacidade. Nós somos pecadores incapazes, mas Deus, Ele nos capacita porque Ele é. Então olha para Ele, que aí vai dar certo, vai dar bom. E o terceiro e último, olhar para as circunstâncias. Zacarias falou assim: e a minha mulher é também de idade avançada. Ele olhou para as circunstâncias. Falou assim: não, ô anjo, eu acho que você não entendeu muito bem. Eu sou velho. E a minha mulher, a Isabel, ela também tem idade avançada, não tem como ter filho, ela também é estéril. Ele olhou para as circunstâncias. O anjo perguntou para ele assim, vamos supor assim que o anjo perguntou para Zacarias: Zacarias, eu tenho uma proposta para você aqui. Você vai ter um filho que vai ser cheio do Espírito Santo, que vai ser o precursor de Cristo. Você quer? Aí Zacarias falou assim: como? Não. Tenho idade avançada, eu sou velho. Mas o anjo não falou isso, não perguntou para Zacarias se ele quis ou não. Ele falou assim: é isso, ponto e ponto. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não existe meio termo na palavra. Ou é sim, ou é não. Sabe aquele crente, aquele cristão que quer essa brecha na lei, como o nosso pastor André fala? Crente pode beber? Cristão pode fazer tatuagem? Aí, no nosso caso, adolescente. Cristão adolescente pode namorar? Não. Mas eu sou santo. Não pode namorar. Não vai namorar.
Ah, mas na palavra de Deus não fala nada de adolescente não namorar. Ah, procura que você acha, certeza. Em Eclesiastes fala assim: vós jovens, dedica a vida de vocês nesse momento para conhecimento. Tá falando de estudo. Ou seja, direção, não é para namorar, é para estudar. A direção de Salomão, gente, o homem mais sabe que já pisou nessa terra. Salomão falou assim: adolescente, jovem, estuda. Investe no estudo. É isso que a palavra de Deus fala. Não é pra namorar agora. Não é hora. Amém? Gente, vocês estão muito... sei lá. Mas amém. Né? Eu creio que até o final dessa cela vocês vão estar pulando aí de alegria na casa de vocês. Amém? É isso. Então esse é o cristão Zacarias. O cristão que olha com os olhos naturais para as possibilidades humanas, que olha para si, fala assim: eu não sou capaz, eu não consigo. E você não consegue mesmo, mas em Cristo Jesus você consegue e você pode. Amém? E olha para as circunstâncias e fala assim: olha lá, olha o lugar que eu vivo. Olha a minha casa. Minha casa não tem nenhum crente, como que eu vou ser um pastor? Olha a minha casa, todo cheio de macumbeiro, como que eu vou ser um apóstolo? Não tem como. Olha para as circunstâncias. Mas quando Deus fala, Ele fala. E você tem que ter fé. Agora eu vou mostrar um exemplo de uma pessoa que teve fé. Aí eu vou continuar ainda em Lucas 1. Nós vimos dois exemplos, Zacarias e a outra foi Maria. Eu sei que você pensou em Maria. Que eu li aqui, ó. Deus falou aqui pra mim que você pensou em Maria. Pode falar. Ixi. Sai e entra de novo, aí você volta. Eu acho que volta se você fazer isso. Isso. Amém. Vai glorificando aí, gente. Vocês estão desanimados. Eu vou dar uma rajadada em vocês aí de unção. Ó. Fortins Camp. Pronto? Melhorou? Sim. Aí, eu vou continuar aqui. O cristão Maria, vamos dizer assim. O cristão que é como Maria. É aquele cristão que eu espero, eu creio que todos vocês aqui são assim, cristão Maria, Jesus. Cristão como Maria é. Pode falar, Matheus. Esqueci o nome dele. Ela tá com áudio ligado. Ah, o Gabriel. Tá com... Aí. Agora eu tô ligado. O cristão Maria. Eu creio que todos aqui são cristão Maria. É isso que eu creio. Amém. Se você não é, só recebe que você vai ser. O cristão como que Maria foi, Maria recebeu a promessa. Recebeu a promessa. Não era qualquer promessa. Gente, não era qualquer promessa. Ela daria a luz ao Filho de Deus. Peraí, não é qualquer promessa. Ou seja, não é qualquer promessa, tá? Jesus ali nasceria do ventre dela. Ela falou assim: anjo, eu creio nisso. Mas, eu não sei. Eu nunca tive relação com um homem. Como que eu vou estar grávida de um bebê, assim? Tipo, não faz sentido. E aí o anjo fala assim pra ela: o Espírito Santo. Olha lá. Fala assim: você ficará grávida da luz, a quem chamado Filho de Jesus, a quem você chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E Maria, ela teve fé e confiou naquela promessa. Pode falar, irmão. É que eu vou desligar minha imagem aqui, por causa que alguma coisa batendo aqui do lado de casa. Beleza. Tá? Não tem problema não. Deixa eu continuar aqui, até perto. O cristão Maria é um cristão que confia na promessa, que tem fé, fala assim: é isso aí. Então Maria disse assim, ó: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo
conforme a sua palavra diz. Então o anjo foi embora. Gente, Maria creu. Ela falou assim, tá, é isso aí que vai acontecer? Então é isso aí que vai acontecer. Que aconteça conforme o Senhor disse. Em nome de Jesus. Não, ela não falou em nome de Jesus porque Jesus não tinha nascido. Mas amém, vocês entenderam. O cristão Maria, ele crê. Ele crê. Tudo pode estar dando errado, mas ele crê na promessa que o Senhor fala. Porque ele crê que Jesus, ele vai fazer coisa grande. E assim como eu falei 3 características de um cristão Maria, ou de um cristão Zacarias, eu vou falar aqui 3 características de um cristão como Maria. Amém? Tem 3 características, ó. Estar debaixo de palavra, atrai pessoas com fé e se coloca no lugar de servo. Estar debaixo de palavra. Estar debaixo de palavra. Presta atenção. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sombra. Por isso, também o ente santo que há de descer será chamado Filho de Deus. Pode falar. Eu fui ali falar com a minha mãe, que ela tava ali do lado de casa, aqui, ali tomando banho no vizinho, aqui, por causa que eu fiz o chuveiro. Eu tava aqui do lado de casa, com uma maca, e tinha alguma coisa batendo aqui, dando soco aqui do lado. Alguma coisa dando soco aqui das casas. Minha mãe e meu padrasto vai ver. Beleza. Eu Mas é isso. o microfone. Tá. Pode desligar o microfone. Sai debaixo de palavra. Então, o anjo falou assim: você receberá o Espírito Santo, virá sobre você o Espírito Santo, e ele vai te conceder o Filho de Deus. É uma palavra. Então, Maria andou debaixo de palavra. Qual que era a palavra? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Essa é a palavra, gente. Nós crentes, cristãos, isso aqui são bons, né? Cristão bom anda debaixo de palavra. O cristão que é como Maria, ele tem a fé na palavra do Senhor. Então o Senhor diz assim para Maria, através do anjo: o Espírito Santo virá sobre você, e ele te envolverá com o teu Santo Espírito. Oh, aleluia. E você será cheio, você vai conceber um filho que é Jesus, o Filho de Deus. Então Maria teve essa fé na palavra, nessa direção. E quando ela creu nessa direção, veio outra promessa. Ela começou a atrair pessoas com fé. Ela começou a atrair pessoas que também são como ela. Isabel. A palavra de Deus diz assim: e Isabel, sua parenta, igualmente estava grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Isabel é estéril. Ela estava no 6º mês de gestação. Ela teve fé. Ela atraiu pessoas que têm fé. E assim é conosco. Quando nós cremos na promessa, o Espírito Santo de Deus colocará pessoas que nos ajudarão a avançar na nossa promessa, naquela promessa, e a pessoa vai ajudar a gente a crescer, vai nos ajudar a crescer, e a gente vai avançar, e a gente vai pra cima, e a gente vai ajudar ela a crescer também, e é isso que Jesus faz. Quando nós analisamos essa história de Maria e Isabel, nós vemos que em Lucas 2, tenho certeza, Lucas 2, fala que Isabel estava lá de boa assim, tal, e Maria chegou para visitar Isabel, e a barriga de Isabel começou a pular assim, e a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre o bebê João Batista. Desde o ventre de Isabel, João Batista já era cheio do Espírito Santo e já proclamava que Jesus era o Cristo. Ali dentro da barriga da mãe dele, ele já proclamava que Jesus era o Cristo. Ele já reconhecia que Jesus era o Cristo. Amém? Então, Deus colocará pessoas nas nossas vidas para nos ajudar a alavancar. Eu vou ser um pouco suspeito a falar, mas vamos supor que eu sou Isabel na vida de vocês.
Eu sou Isabel na vida de vocês. Vocês são Maria e eu sou como Isabel na vida de vocês. Eu estou ajudando vocês a avançar na promessa de vocês, no propósito de vocês, no chamado de vocês. Eu estou ensinando vocês, cada dia, todos os dias ensinando vocês a alavancar na promessa, no propósito. É isso que é um cristão, que atrai pessoas com fé. E vocês vão crescer. Vocês vão ser futuros pastores, futuros evangelistas, futuros mestres, futuros profetas, futuros apóstolos. Vocês vão ser grandes, vocês vão ser maiores que eu. E assim, da mesma forma, vocês me ensinam. Vocês me ensinam. Vocês me ensinam, gente. É sério. Vocês estão rindo agora. Para de rir, viu? Você me ensina assim. Olha lá, tá rindo lá. Você me ensina assim. Os Mateus me ensina. O Mateus 07 me ensina. O Mateus Henrique me ensina. O Lincoln me ensina. O Gabriel me ensina. Todo mundo aqui da célula que não pode estar aqui hoje, eles me ensinam. Ai, bati meu dedo. Eles me ensinam, todo mundo me ensina, a gente cresce junto, porque nós somos uma família. A célula não é só um grupo de reunião, é uma família. E quando você entende que a célula é uma família e não um simples culto, né? Daqui a pouco eu já vou abrir para vocês falarem. Nós começamos a ampliar o nosso conhecimento e falar assim, nossa, eu vou valorizar essa célula. Meu Deus, gente, isso não é por mim, é por ele que habita aqui em mim. Mas vocês são privilegiados de ter uma célula assim, como essa. É sério. Não é porque eu sou líder, não. É porque eu já experimentei uma célula ruim. Eu já experimentei uma célula que não teve visão. Eu já experimentei uma célula que não tinha compromisso. Eu vim de uma célula assim. Eu vim de uma célula que não tinha célula. É isso, gente. Não tinha reunião de célula. Sabe o que a gente está tendo agora? Não tinha na célula. Não tinha. As pessoas não tinham compromisso, o líder não tinha compromisso, o líder não fazia tempo de mesa, o líder não conversava com os liderados. E Malemar trazia uma palavra na célula. Ele falava para eu levar. Aula de português aqui, o Léo. E aí eu saí desse ambiente, dessa atmosfera, e eu criei uma célula. Essa aqui que vocês estão agora. Sem base alguma. Mas Jesus, ele foi me ensinando. Foi colocando pessoas na minha vida. E foram me ajudando a avançar na célula, me ensinando. E até o ponto que estou hoje. Que eu tenho muito a melhorar ainda também. Mas eu vejo a evolução que eu tive. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse... Eu sei que esse horário é o pior horário possível. Quinta-feira, 7h30. Pior dia, pior horário, pior tudo. Mas tem propósito. Tem propósito. Tudo tem propósito. Ah, mas Léo, por que você trocou do nada o horário? Não era sexta-feira, 7h30? Que saco, eu participava. Agora não posso mais. É um propósito? Se o Léo, o líder de vocês, está fazendo curso de intercessão, quer dizer que vocês estarão mais próximos da intercessão também. Recebe aí. Vocês estarão debaixo de uma proteção, de uma cobertura espiritual. Não por mim, mas pelo Espírito Santo. As pessoas lá da intercessão oram por nós todos os dias do curso. Amanhã que tem curso. Aleluia. Lá na IEC Lagoinha. IEC Lagoinha. Apaixonadas por almas. Apaixonadas pela presença de Deus. Esse é o nosso slogan. Esse é o slogan da célula. Nós somos apaixonados por almas. E quando nós somos apaixonados por almas, Jesus lança as almas. O exemplo do Gabriel. Fui lá ontem, no culto de quarta-feira, tomar uma aguinha. Do nada. O irmão vai chamar eu lá. Vem aqui. Eu fui lá. Eu falei, pode falar, irmão. Tenho esse bênção aqui de Deus, esse varão ungido de guerra, que ele quer uma célula online. E eu sei que você é um líder de célula. E eu falei, passa aí pra eu. Recebo, tomo posse. E agora ele tá aqui. Agora ele tá aqui na célula, participando, interagindo. Melhor que muitas pessoas. Deixa eu escapar aqui, desculpa aí. E pode falar. E quando eu vejo as pessoas sendo líder, dá vontade de ser líder também. Gente, eu vou levantar muitos líderes aqui. Você, que tá ouvindo isso aqui agora. Pois eu te digo. E você vai ser um líder. Só basta você querer, que eu vou te ajudar.
Eu amo Geraldinho. Vocês têm noção, gente, como que eu amo Geraldinho. É muito bom. Eu amo Geraldinho. Todo mundo aqui vai ser um líder. Se você estiver compromissado com essa palavra de hoje, estiver debaixo de obediência, estiver em vida de intimidade, me manda mensagem que a gente já conversa. Pra eu te treinar, pra você ser um líder. Gente, é sério, não é óbvio que não é fácil assim, de um dia pro outro você já é líder. Mas existe uma coisa chamada líderes em treinamento. O Mateus 07 é um líder em treinamento. O Felipe era um líder em treinamento, agora é líder de célula. O Felipão, que vem aqui toda a célula, ele era um líder em treinamento, agora ele é um líder de célula. Já lancei ele, glória a Deus, não aguentava mais dele, gente. Tô brincando. Mas eu lancei ele. Pedro Silva, que ele não vem agora porque quinta-feira ele tem curso. Mas o Pedro Silva também é um líder de treinamento. Yuri, que também não pode vir hoje, hoje ele tem célula lá na presencial na casa dele lá. Não pode estar aqui hoje. O Davi também é líder em treinamento, não pode estar aqui hoje por causa da célula também, que é na mesma casa do Yuri. Não pode estar aqui hoje. Mas eles também são líderes em treinamento, prontos pra, ó. E mês que vem vocês já vão ver cada um deles pregar aqui, que eu... Ai, quero ver o Matheus pregar aqui, gente. O Matheus 07 vai pregar aqui, vai descer o fogo do céu aqui. Que vai todo mundo ser arrebatado nessa cena, nesse dia. E vocês vão receber. Amém? Vamos continuar aqui, senão vai dar vamos lá. Se colocar no lugar de servo. Maria disse assim, ó. Aqui está a sua serva. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Amém? Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Maria, ela se colocou no lugar de serva. Ela afirmou a identidade dela. Cristãos como a Maria, que tem fé e obedecem, elas têm identidade firmada. Por quê? Porque elas têm intimidade. Sem ligar o microfone, repete aí na sua casa, intimidade. Amém? Intimidade. Maria teve intimidade com Deus, porque Deus já chega na pedra, o anjo já chega na pedra. Bendita entre os céus, aleluia. Bendita és tu, mulher, que foi abençoada por Deus. Aí Maria fica tipo, eu? O que eu fiz? Ela foi serva, ela teve intimidade com Deus. Isso é ser cristão, isso é ser um bom cristão, é ter intimidade, gente. É por isso o tema desse mês é intimidade, porque nós, como cristãos verdadeiros, nós precisamos ter intimidade. Precisamos ter intimidade com Ele, com Jesus. Ter intimidade é saber quem Ele é. Amém? Tô finalizando, já tô acabando já, não tô ficando em pastor não, gente, tô acabando. Na direção certa. Na direção certa. Eu falei aqui sobre a fé, falei aqui sobre a obediência, dei 2 exemplos para vocês de cristãos, mas agora vamos botar na prática. Na prática da direção correta para uma verdadeira intimidade. Aleluia. Vou abrir aqui em Salmos capítulo 25. Não precisa abrir não, eu já leio aqui rapidão, só 2 versículos. Salmos 25, 4 e 5. Diz assim: Faze-me conhecer os seus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em quem eu espero todos os dias. Aleluia. Então, Davi, ó, tá escrito Davi aqui na minha Bíblia. Então Davi, ele fala, guia-me. O que a palavra guiar significa? É colocar no caminho. É guiar na direção correta. Eu tô perdido assim, alguém me guia. Um guia turístico. Eu chego num lugar que eu tô fazendo turismo e esse guia, ele vai me guiar, ele vai me dar uma direção para ir. Assim é o Senhor, Ele é nosso guia na direção certa. Agora eu vou dar um exemplo muito... Gente, ó, abre a mente de vocês, abre o coração de vocês agora que vai explodir. Vai fazer assim, ó. Eu vou dar um exemplo aqui da bússola. Quem aqui já viu uma bússola? Já viram uma bússola, né? Ou não. Mas se vocês não viram também, amém. Amém. Mais um. Pode falar.
escutando a palavra bem, então, assim, tô prezando porque essa palavra tá me ajudando, de certa forma. Amém. Bússola me lembrou uma coisa que, tipo, na hora ver instantaneamente, e sem bússola, em um lugar assim, floresta, nós fica perdido. Que nem eu, tipo assim, cresci. Tipo assim, eu cresci dentro de uma igreja, depois saí, depois voltamos que foi para ir aqui. Meus pais se perderam nesse meio. Eles beberam, conheceram meu cunhado e tudo. E você falou em bússola, veio isso na mente, instantaneamente. Uau! Ah, gente, eu vou até bater palminha aqui, ó, no coisa. Pode falar, varão. Não, foi sem querer. Ah, tá. Entendeu? É exatamente isso, gente. Exatamente isso. O Matheus já pode subir aqui no meu lugar. Porque, né? Mas enfim, eu vou dar o exemplo da bússola. É curiosidade técnica aqui, tá? A bússola, gente, ela... Se você for estudar a bússola, é um bicho estranho. Porque ela é guiada pelo magnetismo. Pelo polo geográfico. É isso aí, gente. E sabe o interessante? Sabe como que a bússola aponta pro lugar certo? Porque o polo geográfico da bússola é diferente do polo magnético da Terra ou do mundo. Nós temos que ser como a bússola. Nós temos que ter uma bússola que é contra a direção do mundo. Falei que vai explodir sua cabeça. Como foi pregado, tá sendo pregado agora no Fortins, e foi pregado semana passada no Fortins, com inimigos da moda, que nós não podemos nos amoldar no padrão desse mundo, no padrão desse mundo, mas nós temos que renovar nossa mente em Cristo e seguir a Cristo, as ordens dele, a direção dele e não a direção do mundo. Por mais que a direção do mundo pareça ser boa. Então, a bússola, o polo magnético dela, geográfico, é diferente do polo magnético da Terra. Então ele vai contra a direção. Nós temos que ter assim, a palavra é a bússola, a direção, para nos guiar. Nós cristãos devemos ir contra a direção do mundo. O mundo fala assim, você deve fazer isso, 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 e você vai prosperar. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala exatamente o contrário. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Hoje eu estava na minha aula de projeto de vida, a aula mais necessária da escola. Joguei aqui mesmo. Tô indignado, tô brincando. Mas a gente estava analisando uma tarefa lá sobre autoconhecimento. Autoconhecimento. Não criticando autoconhecimento, longe disso, porque autoconhecimento às vezes é até bom. Mas a palavra de Deus diz que se nós quisermos ter um plano, um futuro em Cristo, nós temos que praticar algo chamado aqui, ó, prega comigo, autoesquecimento. Que é você não olhar pra você, você esquecer que é sobre você, porque não é sobre você. Vou te dar um choque de realidade. A sua vida não é sobre você, é sobre, God. Deus, é sobre Deus. A sua vida não é sobre você, é sobre Deus e o próximo, é isso. A minha vida não é sobre mim, mas é sobre Deus e vocês. Sabe por que eu não deixei ainda de ser líder de célula? Porque alguma coisa testificou no meu coração, que ainda hoje eu estaria aqui com vocês. É sério, gente, não é brincadeira. Sabe por que eu nunca desisti antes? Porque eu nem pensava em desistir. E Deus já fala assim, espera, você vai ver o fruto. Você vai ver. E eu tô vendo, gente, o fruto. O Felipe foi um fruto que agora frutificou, vai estar frutificando mais ainda na célula dele. O Matheus futuramente já vai ser um líder também. E todo mundo aqui vai ser um líder para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Por que eu não desisti ainda? Ah, porque você é bom? Não, porque o Evangelho me ensinou, Cristo me ensinou, que não é sobre mim, é sobre vocês e Ele. É sobre Ele e vocês. Não é sobre mim. Eu não faço pra mim. Eu não prego pra mim. Eu não oro pra mim. Às vezes eu oro pra proteção por mim, é óbvio. Né, gente? Mas eu não oro pra mim. Eu oro pra vocês e eu faço tudo pra glória de Deus. Amém? E outra coisa, gente.
objetos metálicos e circuitos elétricos podem interferir no direcionamento e no funcionamento da bússola. O que eu estava discernindo aqui? Que esses objetos metálicos e circuitos são as distrações. As distrações. Isso aqui, ó, nosso celular, é uma distração. É uma distração. Beleza, irmão. Deus abençoe grandemente e que você absorva essa palavra muito na sua vida aí. Isso aí. O celular é uma distração. Você vai clicar num videozinho assim pra ver rapidinho, passa 3 horas. Você fala, ué, rapidão desse jeito. Instagram é uma bênção do Senhor, pra não falar outra coisa. Você clica lá no Reels, aí vai. Até amanhã você fica lá no Reels. Mas o Senhor está nos chamando pra... E quando nós nos distraímos, nós interferimos no funcionamento e na direção da bússola. Porque nós não absorvemos a palavra como deveria. E aí que vem o cristão que interpreta a palavra como ele quer. Esse é o erro. Nós não devemos interpretar a palavra da maneira que nós queremos, mas sim da maneira que o Espírito Santo nos direciona. Amém? E quando nós estamos distraídos nas coisas do mundo, nas tecnologias, nas distrações, isso interfere na nossa intimidade. É isso a última coisa que eu quero falar. Construa o altar da obediência. Quando nós construímos o altar da obediência, assim como Abraão fez, Abraão recebeu a direção e aí Deus falou com ele: você será bendito entre as nações e a tua família irá popular essa terra aqui. Promessa. E foi lá, ele levantou um altar, ele construiu um altar ao Senhor. Quando ele construiu o altar ao Senhor, a palavra de Deus diz, a chave virou e Deus falou de novo com ele. Deus apareceu ali, aquela glória lá. É isso que nós devemos fazer: construir um altar de obediência e destruir o altar da desobediência e da incredulidade. O que é incredulidade? Você não crê. É o reverso da fé. É incredulidade. Amém? Então, a intimidade nós temos que obedecer, porque a obediência gera intimidade. A obediência, ela faz com que nós estivemos firmes. A obediência é um alicerce para nós termos intimidade com Jesus, porque sem obediência não tem fé, e sem fé não tem intimidade. Vocês pegaram? E intimidade é conhecer mais a Jesus, conhecer quem Ele é. Esse é o meu anseio todos os dias, o meu secreto. Não é fazer média, não é fazer para parecer para você mais espiritual, mas o meu intuito para ter tempo de secreto com Jesus é conhecer quem Ele é. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém conhece Jesus plenamente, 100%. Tem muito mais ainda para mostrar. E eu quero saber desse Jesus, eu quero ver a face dele, eu quero ver a glória dele ali. É isso que eu quero todos os dias da minha vida, conhecer mais a Jesus. E eu quero que esse seja o desejo do coração de vocês, conhecer mais a Jesus. Amém? Agora, para finalizar, um exemplo aqui, para fechar com chave de ouro, para ficar bem claro para vocês. Vocês conhecem a passagem, não precisa responder não, só uma pergunta retórica. Elias versus os profetas de Baal. Quando estava lá naquela época de guerra lá, de Jezabel e Acabe, os profetas de Baal, eles desafiaram Elias. Eles falaram assim: duvido que seu Deus é maior que o nosso. Elias falou assim: tá bom, vai primeiro aí. Quem colocar fogo no altar primeiro, ganha. Aí foi lá, os profetas de Baal pegaram o altar, colocaram lá o boi e tal, e falaram assim, começaram a gritar pro Deus Baal. Aí Elias até faz uma ironia, falou assim: grita mais alto que eu acho que Deus de você tá dormindo. Foi isso que ele falou, na palavra diz assim. Mas aí foi a hora de Elias. E uma coisa interessante que eu quero falar pra vocês: Deus, ele ia fazer o sobrenatural. Pega isso. Deus, ele ia fazer o sobrenatural. Mas Elias teve que o quê?
construir o altar. Os baalitas lá pegaram o altar pronto. Elias teve que construir o altar. Não é de um dia para o outro, é uma construção. Uma construção de um edifício, de um prédio, demora. Uma construção de uma casa demora. Logicamente, a construção de um altar também demora. Por quê? Porque é um estilo de vida que você deve levar. Um estilo de obediência e de intimidade. E é isso, gente. Essa é a palavra do Senhor na vida de vocês. Que vocês recebem essa palavra aí. Agora eu quero ouvir de cada um de vocês o que vocês mais fez sentido para vocês nessa ministração. O que mais tocou no coração de vocês. Eu quero ouvir vocês agora. Pode falar aí. Mateus 07. Calma aí, rapidinho. Me dá um minutinho aqui. Tá, o que eu aprendi foi a questão de crer naquilo que o Senhor falou, né? Aquilo que o Senhor sempre está falando, através de, seja da internet, seja através da intimidade, pela própria palavra dele, que ele sempre fala conosco, ele sempre está falando. E foi realmente nada que você falou, foi como falou com Zacarias, só que ele duvidou por conta das circunstâncias, por ele ter olhado para si, com os olhos naturais também. E tudo isso foi o que afetou nele. Então, nós devemos ser diferentes, como Maria, entendeu? Nós precisamos receber a palavra, estar debaixo da palavra. Se Deus deu a palavra para nós, nós temos que seguir firme nela, nos passos dela. Nós cremos que a gente vai receber a vitória através daquela palavra, né? E é isso aí. Demais. Congratulations. Agora é outro Mateus Henrique. O que mais te tocou nessa mensagem, nessa ministração? Pode falar. Sobre crer, tipo assim, se ter, se querer, não sei como falar, tipo, acho que não como falar, tô pensando, tipo, nem você falou, ser Maria, é muito complicado, tipo, você receber assim, falar que você vai ter um bebê e você não ter deitado com nenhum homem e tudo, e você receber tudo. E ter chegado as pessoas que, igual na situação de Maria, já aconteceu comigo assim, de chegar a pessoa numas situações assim, de briga com mãe, e hoje é um amigo meu que eu converso bastante, mas eu falei pra ele que ele tem uma irmã mais nova e de vez em quando é isso mesmo, às vezes fala muito, fica mais. Tipo assim, a mãe dele tava falando muito com ele, às vezes brigava bastante, porque a mãe dele era separada com o pai dele e acabou voltando. E ele não tava concordando muito assim, mas eu só falei pra ele que é coisa tipo assim, que você cresce, você vai crescendo assim em volta, vai mudando tudo. Eu acho que ele, no máximo, ele sentiu falta de atenção nesses negócios. Amém. Amém. Esse varão fala, viu? Já vejo um líder já. Agora o Gabriel vai falar pra nós aí que ele mais no coração dele na mensagem. A parte que eu fiquei mais pensando foi a parte do Zacarias, aquela parte lá, a da gravidez da moça lá da Maria, e o anjo Gabriel.
Essas partes aí. Amém. Então é isso, gente. Meu Deus, vocês falam, viu? Aqui eu tô prestando atenção e eu sou meio esquecido. Tô prestando atenção em algumas partes que eu esqueci. Entendi. Não tem problema não. Seu líder aqui também é assim. Também às vezes dá uma voada. Mas é assim, gente. E é isso. Deixa eu finalizar aqui a gravação. É isso.